tarde. Estamos aqui direto do SAP Sidetrack Curitiba 2024, onde que a Nova está patrocinando aqui o evento, né? E eu sou o Vinícius Barbosa, Head Comercial e do AMS do time da Nova. Estamos aqui hoje com o palestrante Luiz Godoy. Vamos falar um pouquinho das experiências deles aqui conosco, né? Luiz, vamos lá. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Vamos falar um pouquinho sobre a oportunidade de negócio que tem para o consultor SAP, né? Tanto no âmbito aqui nacional quanto internacional, né? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho. Sou o Luiz Godoy, consultor MM, especialista. Trabalho aí há mais de 15 anos com SAP, né? Hoje estou trabalhando para a Stratasys, né? Sou consultor da Stratasys. Trabalho, inclusive, em projeto internacional aí. Então, a ideia, Barbosa, é a gente falar realmente um pouquinho aí das oportunidades de negócio no âmbito internacional, principalmente, né? Essa questão do dólar estar um pouco alto, o quanto é atrativo para a gente também, né? Enquanto consultor. Com certeza, é um ponto bem interessante, né? Às vezes, para a gente, o mercado fica muito bom quando está essa situação do dólar, né? E quais que estão as oportunidades, como é que estão os projetos? A gente também está com alguns projetos para fazer de internacional. Como é que é a tua visão disso? Então, o que acontece, né? Há um tempo atrás, aí perto da pandemia, que quando popularizou aí, né, essa questão do trabalho remoto, os países europeus e também americanos aí, né, Canadá, Estados Unidos, né, que são os norte-americanos aí, eles começaram a puxar recurso nosso, né? Porque lá ficou escassa a mão de obra. Na verdade, a gente sabe, né? Que para fora, geralmente, é escassa essa mão de obra especializada. E na parte do SAP, né? Vamos pegar, por exemplo, aí o TM, né? É um módulo muito específico, né? Então, requer aí muita experiência, muito treinamento para o consultor conseguir trabalhar nesses projetos. Então, acaba sendo uma mão de obra especializada, né? Que a gente tem, assim, diria até, de certa forma, não abrange... No Brasil, a gente tem essa mão de obra, mas também ela não é com abundância, né? Então, o que acontece? Com a popularização aí do trabalho remoto fora do Brasil, as empresas estrangeiras estão puxando muito consultores aqui do Brasil para trabalhar para fora. Então, o que acontece? Quando isso acontece, falta mão de obra aqui dentro do Brasil. E sobe, né? E sobe. Aí, coisa engraçada, aí a gente fala que dolariza o serviço. Por quê? Porque o consultor... ele vai pensar que ele vai ganhar em dólar lá fora. Para você contratar ele aqui no mercado interno, né, para ele preferir ficar na tua empresa em vez de trabalhar para fora, o que ele vai pensar? Cara, se a taxa não estiver atrativa aqui, ele acaba indo para fora. Então, de certa forma, dolariza o nosso trabalho. Né? E com certeza aumenta também o custo dos projetos, aumenta um pouco tudo, né? Sim, exatamente. Por exemplo, agora eu estou atuando aí pela Stratasys, né, uma empresa muito boa, é uma empresa... uma consultoria da Espanha, né? Até eles têm um prédio lá do lado da SAP, bem bonito lá na Espanha. Essa empresa, a gente está fazendo um rollout de uma outra empresa automobilística aí, inclusive que iniciou-se lá em Portugal, na Espanha, né? E veio aqui até o Brasil, né? E tem os países aqui da América do Sul, né? Como Chile, Argentina, né? Então, estou até atuando aí no projeto nesse âmbito aí. A Nova também atua com alguns projetos global, né? Também atendendo os Estados Unidos, temos clientes também na Europa e também é uma oportunidade para todo mundo, né? E também a gente fala que o consultor que atende no Brasil atende mais fácil em outros lugares do mundo, né? Porque aqui tem muita especificidade, então acaba tendo que aprender muito. Isso é um diferencial também lá para fora, né? Porque geralmente lá fora o pessoal é muito segmentado, né? Gosta de atuar só em uma frente, só em uma área. E acaba que no Brasil não, a gente acaba que é um pouco mais polivalente, né? O brasileiro é muito bom de serviço, né? Sim. E isso faz com que a mão de obra nossa fique muito interessante perante o mercado internacional, né? A gente estava até conversando agora há pouco aqui antes de entrar, né? Justamente sobre isso, né? Então, tem alguns colegas nossos, até acho que você conhece, trabalhou com a gente ali, o Daniel Zardo, o Rafael Barreto, hoje atuam na Alemanha, moram na Alemanha, né? E Samuel Fink também. Isso, né? O Fink também. Então, assim, uma das coisas que eles falaram, né? Que eles até, o Zardo até me convidou, né? Perguntando se eu não tinha interesse de ir para lá. Eles falam que é muito difícil o consultor versátil, vamos assim dizer, que a gente encontra aqui no Brasil. Porque no Brasil, cara, vamos pegar a parte de MM, assim, né? O MM, ele começa trabalhando, daí ele tem a TaxBra. A TaxBra, ela está dentro das configurações de DFI.
mas é o MM que configura. Então, cara, o MM no projeto, quando a gente fala de imposto retido, lançamento de fatura, retenção, né, escrituração da nota, até o MM faz muita coisa aqui. Então, acaba-se que a gente fica muito versátil, né? Essa empresa que eu estou atuando agora, eles fizeram os papéis lá de irresponsabilidade por módulo das workstreams, primeiro na Espanha. Então, quando veio para cá, uma coisa curiosa, lançamento de fatura não está dentro da nossa workstream, né, que é Search to Pay. Mas assim, a gente sabe que para a localização Brasil, o pessoal de FI não vai conseguir. A gente vai acabar puxando essa tarefa para a gente. Mas enfim, lá fora, o consultor ele faz só aquilo. Então, o consultor que ele é WM, cara, ele é só WM. Ou ele é só EWM, ele é só EWM. Um exemplo, por exemplo, é quando tem integração de TM e EWM, que é bem comum, né? O consultor de EWM fala, não, isso aqui é TM e não vou trabalhar. Então, essa qualidade que a gente tem dos consultores aqui do Brasil é valorizada lá fora. Que bom, né? Bom que tem muita oportunidade para nós da consultoria e nossos consultores também, né? Isso é um ponto bem interessante, né? E quando a gente fala lá fora, não é só Europa, Estados Unidos, né? Tem o mundo inteiro. O mundo inteiro, então, exatamente. Assim, acaba que, por esse lado, a pandemia nos globalizou muito rápido, né? Com os consultores, né? Então, é um ponto que a gente sempre também tem que agradecer, né? Porque acaba que gera oportunidade para o brasileiro também, o consultor brasileiro, trabalhar para fora, né? Exatamente. Por exemplo, Índia tem bastante projeto, Turquia. Agora que eu estou nessa empresa Stratus, eu consegui ter uma abrangência, assim, Vinícius, de vários projetos que está acontecendo, né? E, cara, acaba que, assim, é lógico, né? Tem as línguas. Então, por exemplo, Portugal, apesar da gente ter a língua oficial, né, ser tudo em inglês, muitos treinamentos tem que ser em português de Portugal mesmo, né? A galera não consegue até pedir uma ajuda, né? Existe alguma coisinha com o espanhol ali, mas assim, o inglês geralmente, cara, você transita entre qualquer lugar do mundo aí, que é a língua tecnicamente mais padrão. Falada do mundo, mais né? falada do mundo. Uma curiosidade, né? Na China possui mais chinês que fala inglês do que americano. Então, olha que curiosidade engraçada, né? Se olhar, a Índia também fala inglês, então só aí já metade do mundo fala metade inglês. do mundo fala, exatamente. Cara, e pegando esse gancho assim de projeto internacional, tem a questão da migração, né? Pro S4HANA, que a SAP vem lançando essas campanhas. Cara, que uma hora ou outra vai ter que acontecer, né? Pelo último dado que eu tinha visto da SAP, mais de 70% das empresas ainda estão dentro do ECC. Cara, então pensa assim, o tanto e deve ser mais que isso, tá? pode... Às vezes eles colocaram mais que 70, mas acho que deve ser mais ainda. Deve ser mais alto. É um número bem alto. Então, assim, veja o quanto de projeto que a gente ainda tem. Não só no Brasil, tá? O Brasil também está nesse número. O mundo inteiro. Então, e assim, a mão de obra do SAP ela é muito especializada, cara. E realmente é escassa no mundo. Porque aqui no Brasil, quando foi na pandemia, cara, eu fiquei super preocupado, vou ser sincero. Eu falei, puxa vida, a gente já enfrentou anos ruins ali, né? Início de 2010, 2011, cara, e eu falei assim, cara, vai vir aquela fase ruim de volta. Que nada, cara, sobrou emprego, faltava gente para trabalhar de mão de obra especializada. E agora com o Move pro S4HANA, né? Então, cara, a tendência é realmente a vaga de trabalho e necessitar de mais consultores. E além do próprio migração, né? Também tem muito cliente novo entrando, né? Muita empresa crescendo e vindo para o SAP também, né? Eu até lembro, a gente fala muito dos Estados Unidos e Europa, né? Mas meu primeiro projeto internacional foi para o Chile. Era um time, uma empresa chilena, que contratou a empresa brasileira para fazer os projetos lá. Todos os consultores eram brasileiros, com deslocamento internacional. Naquela época que era presencial ainda, que a gente não fazia muito remoto. E mesmo assim ainda era interessante fazer, tanto pelo conhecimento como pelo também o câmbio, né? Então é muita oportunidade que a gente tem aí. É um ponto bem legal. E conta mais, Luiz, o que você vai apresentar hoje aqui no site, Insight Track Curitiba? Bom, hoje eu trouxe um pouquinho aí das minhas experiências, né? Mas eu costumo chamar de lessons learned, são as lições aprendidas durante os projetos aí, da migração para o S4HANA, né? Qual é a vantagem para o cliente da migração voltada para o Clean Core, né? E utilizando as best practices da SAP. Então, eu quero trazer aí experiências, casos de testes de projetos, né, que eu participei, porque eu venho vindo aí basicamente de um projeto atrás do outro de migração para S4HANA e, cara, e todos internacionais, assim, né? Alguns até são no Brasil, por exemplo, o projeto passado que eu estava era de uma empresa japonesa,
né? Que teve a implementação no Japão, depois teve nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil aqui. Então, e agora a gente está num que está tendo na Europa, né? Uma montadora que está tendo na Europa, e em paralelo nós já também estamos migrando aqui a parte da América do Sul, tá? E, cara, curiosidade, né? Você falou assim dos primeiros projetos teu ser no Chile. Cara, o meu primeiro projeto que eu atuei, até era numa empresa que se chamava Faurecia, hoje é Forvia, foi para Argentina, cara. Foi para Argentina. E hoje eu estou na Stratasys ali, né? A gente está nesse projeto de Move para S4HANA. Cara, e um dos requisitos que os caras pediram, né, que o pessoal tivesse, era conhecimento na localização argentina. E eu tenho conhecimento... E não é bem específico, né? Cara, é bem específico, assim... Para quem não conhece, a localização argentina eu trabalhei já. É uma localização do Brasil mais diferente ainda. Mais diferente, E mais complicada e mais detalhada também. Então, assim, que do Brasil muita gente conhece um pouco, né? Agora da Argentina é bem mais específico. E não é simples, não é IVA, igual todo mundo acha aí. Sim. Eles têm como se fosse um ICMS local lá, aqueles IBB, tem um monte de coisa. É por província, né? Os por impostos província são também, por província. impostos. Cara, aí tem exceções. E diferente do que do Brasil, por exemplo, até curiosidade pro pessoal aí, falar um pouquinho, né? Já que estamos aqui. Vamos lá. Curiosidade, assim, o centro do imposto, o centro fiscal da Argentina, ele fica no fornecedor e no cliente, não fica no material por si só, né? Então ali é o cadastro, cara, e lá cada província pode colocar um valor e tem exceção. Assim, como eu trabalhei lá, foi o meu primeiro projeto lá, igual eu falei para vocês, pela essa empresa, hoje é Forvia, né? Consegui ter um conhecimento bom ali. Então, esse é o mercado, tá? Essa as oportunidades que a gente tem, né? Isso é legal. Legal. A gente fala muito de fora, mas a América do Sul também tem muita oportunidade aqui, né? Bastante. A gente não fala, mas, por exemplo, Peru, Bolívia, também tem localização, também tem oportunidades. Colômbia. E pouco explorado, assim, pouco trabalhado. Coisa engraçada, as consultorias que atuavam no Chile, geralmente eram brasileiras. Sim. Assim, recentemente, até conheci algumas que fecharam o escritório no Chile, mas, assim, até pouco tempo atrás, cara, eram as consultorias brasileiras que trabalhavam prestando serviço. E as que não são brasileiras, vamos pegar o exemplo aqui acho que é Delaware. Americana. Deloitte, na verdade. A Deloitte, ela tem um time que trabalha no Brasil, mas que trabalha para a localização argentina. Eles fazem desde a parte de implementação, né, e treinamento e tudo mais. Então, assim, elas não são empresas brasileiras, mas elas utilizam recursos do Brasil para suprir os projetos ali na Argentina. É o que a gente comentou no começo do podcast, né? O custo Brasil é atrativo para essa situação. Por exemplo, hoje com todo mundo trabalha no remoto, ou muitas empresas aceitando trabalho remoto, você está no Brasil, com o custo Brasil, e atendendo uma empresa lá fora, no Chile, por exemplo, Argentina. A Argentina já foi barato, hoje não está mais. Então, assim, hoje você consegue atender todo mundo daqui, e para todo mundo é bom para todo mundo. Ah, exatamente, cara. Outro dia mesmo, assim, essa questão, assim, né, de como é fácil agora com essa parte remoto, a nossa empresa do projeto que estamos agora teve um problema, porque estava tendo uma implementação lá na Espanha e em Portugal. E quem os consultores eram todos, na grande maioria, da Espanha, né? E tinha um problema, porque os portugueses queriam treinamento em português de Portugal. Então, foi pedido uma ajuda. Quase outro idioma. Foi pedido uma ajuda para o Brasil. E veja, cara, nós estamos em outro continente. Olha a distância, cara, que nós estamos. Cara, o pessoal falaram assim, time de consultor aí da América do Sul, vocês conseguem dar um treinamento para o pessoal de Portugal? O treinamento já está pronto, montado, é em inglês, mas só as dúvidas que o pessoal fala em português aqui. Cara, simples assim, né? Os consultores daqui pegaram esses treinamentos e aplicaram para os usuários finais ali. Então, cara, hoje está muito próximo, está muito junto essa questão da globalização, né? E principalmente por essa questão do home office aí, né? Da gente poder fazer isso de casa. Sim, é uma tendência. Tem que só ajustar no fuso horário nosso e tudo certo. Exatamente, é isso aí. Acho que é uma tendência que veio para ficar, não vai ter uma mudança muito... e fora que também gera uma economia para as empresas, né? Você atender remoto, você precisa ir no cliente só naquele momento específico do projeto, não precisa ficar todo dia, toda semana, né? Isso, além de tudo, além de propiciar a economia, né? Também ajuda também a qualidade de vida do consultor, né? Não, com certeza, cara. Antigamente era sofrido viajar segunda a sexta, chegar tarde, pouco tempo em casa, não era fácil. Todo mundo acha que é moleza, né? Mas cara, não é corrida. Quantas vezes, cara, a gente abriu o aeroporto ali, a gente brinca, né? Fala que abria o Afonso Pena, a gente pegava o primeiro voo para Porto Alegre e de Porto Alegre a gente pegava um outro ônibus ainda. Era um projeto assim que foi bem, bem cansativo, cara. E a gente saía de casa, olha, o voo saía lá aqui do Afonso Pena 5h50 da manhã.
Né? 5h50 o voo saía. Cara, então você imagina que horas que eu tinha que acordar Nossa. pra estar no aeroporto, né? E, cara, a gente voltava, era 10 da noite pra eu estar em casa. 10, né? Super cedo. É. Também já fiz muito desses voos também. Teve época que era pro Chile, eu fazia bate-volta na semana. Flyback na semana. Não, pesado. era Santa Catarina, São Paulo, Chile, segunda e voltava para sexta-feira. Era 3 dias e meio lá e 1,5 viajando. Era corrido. O que acontece, eu acho, assim, que um pouco diferenciado das outras áreas, não que eu não seja contra o home office, tá? Mas o consultor já era uma coisa que já era comum, né? Você pega lá a equipe técnica, Bases, a BAP, o pessoal já ficava na grande maioria remoto, né? E, assim, é lógico, tem aquela fase de, vamos, por exemplo, assim, vai ter o Realize. Cara, o Realize, né? Falando um pouquinho de metodologia de implementação ali, né? É onde a gente faz as configurações do sistema. Cara, dá para ser remoto, né? Mas ali no descobrimento... Definições, aí é complicado. A gente precisa ter workshop. Cara, faz 2 semanas, 3 semanas de workshop presencial, mas o resto, né, pode ser, com certeza, remoto. O que acontece hoje em dia é que muitas empresas estão tendo o retrocesso, né, de voltar algumas áreas que estavam em home office para presencial. Mas aí são áreas, aí o pessoal fala de, por exemplo, assim, existe caso de estudo aqui que a pessoa é mais produtiva aqui dentro da empresa. Eu diria o seguinte, que esses casos de estudos, todos são para as outras áreas, não para consultoria, cara. Porque consultoria, eu diria para você assim, principalmente em projeto de SAP, cara, é muito mais lucrativo, tanto para o consultor quanto para a empresa, o trabalho remoto. Sim. Eu gosto bastante do remoto, mas também sou muito a favor do híbrido. Porque o híbrido não deixa de ser remoto, né? Mas você também vai presencialmente quando você precisa, né? O que é o precisar? É igual você comentou, algumas fases do projeto. Eu acho que um projeto novo, talvez o Go Live é uma fase importante, você tem que estar ali junto com quem está aprendendo. Alguma definição ali também do Explore, eu acho muito interessante, né? Agora, outras fases eu acho que é totalmente viável ficar remoto, né? Com certeza. Não quer dizer que é remoto que é em casa, às vezes você está simplesmente no teu país, né? Não quer dizer que você está em casa, você pode estar no escritório da tua empresa no país, né? Você está remoto pelo cliente, né? Então eu acho que é muito legal isso, é muito bom. Cara, essa parte de trabalhar remoto é muito bom. Hoje eu trabalho, vamos dizer, seria um híbrido, né? Mas assim, o cliente é aqui de São José dos Pinhais, mas se você contar, vamos falar em porcentagem assim, né? De todos os 3, 4 meses de projeto que eu estou aí, cara, eu diria que eu fiquei 1 mês. Então, 1/4, 1/5 presencial. Muito bom. Que foram justamente nessas fases específicas de workshop, né? Ou se não, alguma coisa que a gente faz com o cliente ali, né? Algum planejamento e tudo mais que tem que estar perto. O híbrido é bom também, né? É bom também você ter algum contato e conversar em algumas fases. É melhor para definir. A gente sabe que às vezes algumas definições são muito mais rápidas pessoalmente, cara a cara, quando você troca uma ideia ali rápido e conversa e define, do que às vezes fica muito burocratizando, né? Porque tem essa questão que quando você está remoto, você tem ali o horário, né? A tua definição é de 1 às 2 ou de 1h30 às 2h30, né? Então, quando você está presencial, você consegue também fazer essa agilidade ali. Sim, a gente fala que é face-to-face, né? Que é o cara a cara, não tem jeito, né, cara? Principalmente quando a gente discute regra de negócio aí junto com o cliente. Assim, existem algumas áreas que eu vou te dizer que talvez o consultor tenha que ficar mais presencial. Aí existe exceção para tudo, né? Por exemplo, PP, né? Operacionais, EWM, às vezes. Então, PP e logística, né? Logística. EWM, cara, não tem como, né? Acompanhamento de operação. Teve o Go Live de EWM, cara, não dá. O consultor tem que estar lá. Não, e até que é uma situação muito física, né? Então você tem que ver o depósito, você tem que saber o que está acontecendo. Às vezes o sistema ajuda, mas o físico complementa. Porque o EWM, vamos pegar um exemplo do EWM nesse caso. O sistema vai funcionar se o físico estiver correto. Exatamente, cara. E se você colocar que no armazém está uma caixa atrás da outra, ela tem que estar no sistema uma caixa atrás da outra. Porque se estiver invertido, você não vai conseguir achar. E vão falar que é culpa do sistema. Não é. Às vezes pode ser culpa de quem colocou fisicamente errado. Sim, então, assim, essas áreas são muito importantes. As áreas, quando tem projetos, algumas coisas, tá pessoalmente também físico, né? Não, legal, cara. O EWM, eu fiz bastante projeto de WMS, mas EWM eu não tive tanta experiência. Eu tive lá 2 ou 3 projetos, já o suficiente para
não sou um especialista em WM, mas assim, fiz alguns projetos ali. Cara, e o legal é o seguinte, hoje na minha palestra ali, eu vou trazer alguns casos de uso meu, né, de experiências que deram sucesso na migração do S/4HANA, justamente nessa parte aí de WMS, sabe? Legal. Eu vou, por exemplo, até dando um spoiler rapidinho assim, é uma empresa de São Paulo que a gente fez o Move para o S/4HANA, foi no modelo Greenfield, que a gente faz tudo do zero, e essa empresa ela tinha muita melhoria. Só que assim, a parte financeira dela era simples, a parte produtiva também. Mas, segundo eles, porque eles tinham um CT de distribuição, a parte de WMS era a parte mais complexa da empresa. Então, o que a gente fez? Para não descasar e não travar o projeto, a gente separou em duas ondas. A primeira onda, a gente fazia o standard básico da WM ali, com funcionalidades mais standard. Cara, o desenvolvimento foi etiqueta, uma coisinha outra de coletor, era o básico. E a onda 2, depois que a gente desse o Go Live, estabilizasse junto com o RP, né, a gente entrava com a onda 2, que era as automações ali para esse CD deles de automação. Cara, em resumo, os caras só tiveram a onda 1 e cancelaram a onda 2. Por quê? Porque o standard funcionou tão bem. E olha só, cara, 70% dos requisitos deles de negócio estava na onda 2, cara. E o standard atendeu. Que bom, cara. Então, é uma coisa... A gente fala que o SAP ele é um sistema que não é barato, né? Então, quanto mais standard você tiver e você poder usufruir melhor do que ele fornece, é a melhor solução, né? Porque senão você está usando... Quando você faz com muitos desenvolvimentos, você acaba deixando ele muito customizável e às vezes não é bom. Não vou falar que é 100% a regra, porque a gente sabe que em alguns momentos é interessante ter um famoso Z, né? Mas no geral, o ideal, quanto a gente puder ter ele standard, é melhor, né? É uma ferramenta que ela é feita para... Ela funciona bem em milhares de clientes, né? Milhões de pessoas no mundo usam ela. Outro dia, isso aí é uma coisa que o consultor tem que ter em mente. Às vezes, quando você vai rebater, né, o porquê que a migração pro S/4HANA é bom. Cara, é uma coisa difícil. Você que está no comercial agora, é difícil chegar para um cliente e convencer ele e falar assim, cara, é muito mais vantajoso o S/4HANA do que o SCC. É claro, tem a questão do banco de dados em memory, então empresas muito grandes, que tem um fechamento muito grande, faturamento muito alto, cara, o fechamento é muito mais rápido, isso é fato. Mas só isso, para alguns clientes menores, é mais difícil. O que eu costumo dizer é que o consultor, ele tem que ter ferramentas, cara, para debater junto com o pessoal do comercial, junto com o cliente, que a migração para S/4HANA, né, se a gente for para o lado do Greenfield ali, a gente tem uma oportunidade de estandarizar o SAP, cara, estandarizar. E o que é estandarizar? É isso que você falou, cara, é pegar as best practices, aplicar, e assim, aí o pessoal, quem não tem muito conhecimento fala assim, né, outro dia atrás até um colega muito experiente, amigo nosso, que você conhece, o Marcelo Góes, ele falou para mim assim, poxa, Godoy, você não acha às vezes a SAP meio audaciosa de chegar para as empresas e falar, utilize as minhas melhores práticas, que as melhores práticas de mercado. Às vezes a empresa lá tem 100 anos, cara, de que funciona e chega a SAP com isso. Aí eu costumo falar assim, gente, existe casos e casos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um que a gente tem que ter desenvolvimento que não tem jeito é a indústria farmacêutica. Cara, tem Anvisa. Aí, como o resto da maioria das empresas não tem Anvisa, então, assim... Regra própria. Entendeu? Aí, ali, a gente pode customizar. Mas, no geral, cara, a gente consegue utilizar o standard. Aí, eu sempre brinco, né, cara? Mas por que as best practices é boa? Se a gente for olhar a origem da SAP... Né? Então, lá no início da década de 70, tinha alguns engenheiros de software lá da IBM que eles viram uma demanda muito crescente por hardware e crescimento dentro das empresas. Logo, eles viram que não tinham empresas que faziam sistema para esses hardwares. Né? Então, eles chegaram para a diretoria da IBM e falaram assim, pessoal, a gente está vendo esse nicho de mercado aqui que está crescendo. E, cara, eles foram 100% ignorados pela IBM. A mesma coisa, assim, são coisas que é time de negócio que às vezes as empresas não têm. Foi assim que a Kodak faliu, né? A câmera digital que a Sony pegou. Blockbuster também. Então, assim, e esses engenheiros, eles saíram da IBM e montaram a SAP. Inicialmente, a versão da R1 e R2 era só voltada para financeiro e controladoria. Mas como é que eles montaram o sistema? Eles não chegaram no cliente aí e falaram assim, me passa aí o que você precisa que eu vou montar um sistema para você. Não, eles foram em vários clientes da Alemanha, até alguns que eram produtores rural, até que era produtor de suco de maçã, algo assim, sabe, bem artesanal. Eles foram indústrias grandes também, então eles foram levantando requisito e montaram um sistema que era configurável.
Então, assim, o mesmo sistema meu, ele vem num bloco e, assim, se eu for trabalhar numa indústria de maçã, né, você pode usar essa aqui. Mas, cara, se eu for trabalhar numa indústria de carro, automobilística, né, inicialmente, ele era voltado para financeiro e controladoria, R1 e R2. O R1 e R2, a diferença é que o R1, ele tinha uma limitação de processamento, o R2 ele é mais aberto para mainframe. Então, já tinha a questão de multiprocessamento por servidor, né? Quando veio o R3 ali na década de 90, cara, ele já veio com essa visão do RP que a gente conhece hoje, com todas as best practices ali. Cara, basicamente, do R3 para o ECC para o S/4HANA, os processos não mudaram muito, tá? Não. É lógico, existem ferramentas... Melhoraram. Mas, assim, o processo básico... Então, assim, a base deles é os caras estudaram muito para construir isso. Então, assim... É o que eu sempre falo, é igual aquele exemplo que eu acabei de dar do WM nosso aqui. Cara, mostra o standard para eles, cara. Se não funcionar, se não funcionar, beleza, trabalhamos. Mas... Tem um número aí também, eu não lembro de cabeça, mas é uma proporção muito grande. 80%, 90% das empresas listadas em bolsas no mundo usam SAP. Cara, eu não sei se só listar em bolsa não representa tudo, 76% né? do PIB mundial passa pelo SAP. Então, assim... As que listam em bolsas geralmente são as maiores e que têm um bom volume financeiro, né? Então, assim, se elas usam, é por algum motivo, né? Não é porque, exatamente, com certeza, o pessoal tem muito conhecimento embarcado, né? Luiz, o papo está ficando muito bom, está ótimo. Poderíamos estar mais tempo aqui. Só que daqui a pouco o Luiz vai entrar no SAP Sidetrack aqui ao vivo para fazer a palestra dele, né? Vamos nos despedir aqui. Agradeço bastante em nome do SAP Sidetrack, da Nova, estar aqui conosco. É um prazer estar aqui contigo aqui. Beleza, Vinícius, obrigado. Eu que agradeço aí a Nova, né, cara? Excelente oportunidade até oportunidade para o pessoal mais jovem, né, estarem se inteirando aí das tecnologias atuais do SAP, né? Então eu parabenizo aí a Nova por essa iniciativa de trazer o SAP Sidetrack. Cara, eu agradeço de coração o convite de vocês para estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão nos assistindo também, pessoal. O mais importante é o nosso público, né? Com certeza. Então, agradeço a todos aí. Espero ter feito um bate-papo legal aí, que tenham gostado. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu.